Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer mais uma mensagem sobre aqueles cinco dons que estão em Efésios capítulo 4. Esse não é o primeiro vídeo, tá bom? Se você já assistiu o primeiro vídeo, pode continuar com esse daqui. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, vai estar no meu comentário fixo. É só você ir lá, clicar, vai para o primeiro vídeo e de lá eu vou te direcionar para cá. Agora, se você já assistiu, vamos embora. Eu quero falar aqui assim mesmo, andando naturalmente, porque o que eu vou falar aqui não precisa de ler os textos, é só eu citar o texto para você e eu quero falar em cima, acrescentar alguma coisa para vocês acima daquele texto. O propósito do vídeo é falar sobre aqueles 5 ministérios que Deus, instruindo o apóstolo Paulo, ensinou para ele ensinar para a igreja, que se encontra em Efésios 4, pelo menos uma porção importantíssima para você entender o ministério da igreja, se encontra em Efésios 4, nunca esqueça disso, que aí o texto diz, aquele que subiu às alturas é o mesmo que desceu até as partes mais baixas da terra. O Salmo 68 profetizando sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus, certo? E aí diz o Salmo 68 que quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Eu já expliquei no vídeo anterior o que é levar cativo o cativeiro. Então eu não vou explicar aqui para não ficar redundante, chato. Eu vou falar em cima da ideia, só que eu não vou explicar o que é. A resposta disso está no vídeo anterior. O Salmo 68 que nos ilumina para isso, com outros textos da palavra, né? E aí quando o Senhor venceu a morte, ressuscitou e ascendeu aos céus, o Pai, por intermédio do Filho, deu dons aos homens. E esses dons são presentes mesmo. Presentes que Deus dá para os homens, para eles tirarem os homens das trevas e trazer para a luz. Ou seja, libertar os cativos dos seus cativeiros, já que Cristo conquistou isso por nós, e abençoar todas as famílias da terra. Então, esses 5 ministérios são importantíssimos. E eles funcionam dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja eu quero dizer, dentro de uma organização que é preciso ter, é necessário ter sim. Na verdade, eles deveriam funcionar todos juntos, não pode faltar nenhum daqueles dons. Se faltar, o corpo fica prejudicado. Não pode faltar o meu dedo, né? Se faltar o meu dedão, eu já não consigo trocar a mão aqui para segurar o estabilizador. Se faltar um membro, o meu corpo ainda pode funcionar, mas fica prejudicado. Qualquer membro do meu corpo, seja da parte externa como da parte interna, se faltar, o meu corpo vai ficar prejudicado, o seu corpo vai ficar prejudicado, ainda que ele funcione. Então ele tem que funcionar corretamente. Principalmente os membros internos, o nosso fígado, os nossos rins, coisas que nós sabemos hoje como cuidar e devemos cuidar, tudo isso gera vida para os membros do nosso corpo, na parte externa, funcionar corretamente. Então isso é importantíssimo, é um assunto vital. E aí Deus deu esses presentes para os homens e entregou esses homens como presentes para a igreja. Como eu disse, levando em consideração o contexto, para libertar os cativos de seus cativeiros. Então tem que funcionar corretamente. Se não funcionar, Satanás vai encontrar brechas e se essas brechas continuarem a se abrir, vai cair. Assim como um dia caiu o tabernáculo de Davi, começou abrindo brechas, mas Deus prometeu restaurar de suas ruínas. Então vamos direto para o ponto. Aqueles 5 dons. Paulo diz que Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, depois profetas, mestres, evangelistas, pastores e mestres. 5. E eu já expliquei no vídeo passado que esses 5 dons, eles são supervisionados pelo episcopado, que seria bispo e presbítero. Bispo e presbítero não são cargos diferentes, é a mesma coisa, como eu já expliquei no vídeo passado, tá bom? Então, embora o bispo ou o presbítero ou o episcopado lidere, supervisione esses 5 que vão fazer uma obra maravilhosa na terra, devem fazer,
O bispo, o episcopado, eles têm que ter todos esses dons e têm que ser irrepreensíveis. Porque eles são, para você entender o episcopado, acrescentando sobre o meu vídeo que eu falei, o episcopado, o bispo, ele é como se fosse a pessoa mais próxima do Senhor Jesus na terra. É como se fosse um sumo sacerdote da antiga aliança. Entenda a analogia que eu estou fazendo. Todos nós somos ligados ao Senhor Jesus, todos nós temos acesso, todos nós fomos comprados com o mesmo sangue para sermos reis e sacerdotes. Mas até antes de você virar um sacerdote aqui na terra, porque primeiro você vira um sacerdote, depois você vira rei, porque nós fazemos obra de sacerdote. Antes disso acontecer, você começa como uma ovelha, você vai sendo experimentado, vai amadurecendo, e depois você pode chegar ao episcopado, se você realmente desejar essa obra excelente. Então deu para entender, né? Quando você está nesse nível, você tem que ser irrepreensível, quase que perfeito. Não vou dizer perfeito porque continua pecando, embora o Senhor Jesus disse, seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Mas é na base do sacrifício do Senhor. Nós vamos pecar, vamos se arrepender, mas nós temos, a pessoa que aspira ao episcopado tem que ser irrepreensível. Entendeu como isso é maravilhoso? Então ele é a pessoa mais próxima do Senhor Jesus na terra nesse sentido. Nesse sentido, ele vai te aproximar mais do Senhor. Com certeza, ele vai te ensinar, te instruir, até que você faça o mesmo pelos outros. Agora, essa organização que o apóstolo Paulo deu, ela está mesmo em ordem. Não foi por acaso que ele colocou primeiro apóstolos e depois profetas. Vamos olhar para a própria vida dos apóstolos, para o próprio Ato dos Apóstolos. Esse é um livro maravilhoso, que seria necessário nós escutarmos ele pelo menos uma vez por mês. Nem eu dou conta de fazer isso, irmãos, mas nós sempre temos que estar ouvindo alguma ministração a respeito do livro, estudando, lendo, porque esse livro é fundamental para esse propósito aqui, de nós reconhecermos quando uma obra é do Senhor e quando ela é de homens. Então esses 5 ministérios, quando o apóstolo Paulo fala que Deus colocou primeiramente apóstolos, é porque é assim mesmo. Veja que o Senhor Jesus chamou primeiro os apóstolos, chamou 12, ainda que escolheu Judas, sabendo de tudo, ele chamou 12. Sobre a questão do apóstolo, eu tenho que fazer um vídeo à parte e lendo os textos, porque é muito complexo, mas a ideia é toda explicável. E é lindo entender, só que precisa ler os textos. Então, primeiramente, apóstolos. Veja que quando o Senhor Jesus chamou os apóstolos, eles não eram profetas, eles nem eram mestres, eles não eram pastores, eles eram apenas apóstolo. O que significa a palavra apóstolo? Apóstolos, do grego, é enviado. Então o Senhor Jesus os escolheu e os enviou, ainda que eles não sabiam quase nada, nem sabiam direito sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Tem que ter um início para tudo, não é? Então foi assim que o Senhor Jesus fez, primeiramente apóstolos. E no grego, quando você vai ler essa palavra, eu não quero ficar presa nela, né? Mas quando você vai ler essa palavra, em qualquer texto que está escrito, o Senhor os enviou, não referente aos apóstolos, mas enviou para fazer alguma coisa, sei lá, João Batista enviou pessoas para falar com Jesus, está lá escrito, apostolê, que é a raiz da palavra. Então, apóstolos é unicamente enviado. Não existe somente 12 apóstolos. Apolo, Tito, Timóteo, Silas, Barnabé, qualquer outro cooperador de Paulo é chamado de apóstolo, só que não faz parte da lista dos 12, certo? Os 12, o diferencial deles é que eles foram chamados primeiramente por Cristo e depois Cristo enviou eles e começou uma obra. Tem outros diferenciais, sim, dessa lista dos 12 e que eu vou falar em próximos vídeos porque o assunto é muito profundo. Ele começa literal e acaba lá na Nova Jerusalém. Então você já pegou mais ou menos o assunto, né? Primeiramente, apóstolos. Veja que depois, lá em Atos, Pedro já começa a se levantar como um profeta. Em Atos 3, ele já começa discernindo os tempos, houve a confusão a respeito das línguas.
ninguém estava entendendo nada, iam até blasfemar da palavra, e Pedro já se levanta com autoridade como um profeta e começou a profetizar coisas que iriam acontecer. É claro que ele usou o profeta Joel como base para sua profecia, mas depois você vê Pedro curando, fazendo sinais, prodígios, ressuscitando mortos, tremendamente, isso, tremendo, mas ele ainda não era, até essa altura sim, eu acho que ele já estava sendo um pastor, mas ele ainda não era mestre. Ok, irmãos, infelizmente eu gravei aquele vídeo lá numa paulada só, foi uns 45 minutos. Irmãos, quando eu fui olhar, só tinha gravado aqueles 10 primeiro. Poxa, eu fiquei triste porque eu tinha explicado tudo de maneira correta, bem organizada, desci todo feliz lá para postar, e aí deu esse erro. Eu não vou juntar os vídeos num programa porque o meu objetivo é simplificar os materiais agora. O celular já é bom, a imagem já é boa, o áudio tá bom, a instrução tá ótima, então acredito que dá para as pessoas ouvirem tranquilamente. E quando eu precisar de uma edição mais forte, eu vou programar um vídeo melhor, né, com imagens e tudo aquilo lá. Mas para esse assunto aqui, basta explicar muito bem e vocês prestarem atenção. Eu estou gravando com a câmera traseira e só com a traseira que eu consigo essa imagem ultra-wide. Com a câmera frontal eu não consigo essa outra ultra-wide, essa abertona, né? Então, com a câmera traseira eu não consigo me ver. E também eu prefiro a traseira porque a frontal, ela tem 40 megapixels, que é bom já, mas a traseira tem 108 megapixels. Poxa, fica muito mais bonito o vídeo. Então eu já até deixei um espelho ali no esqueminha para ver se eu não vou perder o conteúdo. Tá bom? Desculpa aí o contratempo, essas explicações iniciais. Infelizmente eu vou ter que retomar o assunto e não é uma coisa assim que fica fácil de fazer ou às vezes tão conexa porque eu tenho que ver o que eu falei e o que eu não falei. Mas eu acredito que eu parei na parte do pastorado. Que Pedro, ele primeiramente, Pedro e os demais apóstolos, mas eu estou usando Pedro aqui como personagem principal por enquanto. Pedro e Paulo. Aliás, é a base de Atos dos Apóstolos, né? Você vai ver que Atos dos Apóstolos pode ser separado em 2 temporadas, de Atos 1 até Atos 12, finalzinho, e de Atos 13 até o 28. Primeira temporada pertence a Pedro, segunda temporada pertence a Paulo, os 2 apóstolos, né? Um chamado para a circuncisão, outro chamado para o evangelho da incircuncisão. E tanto Paulo como Pedro, eles participam um na temporada do outro. Paulo já entra aqui em Atos 9 como Saulo, e depois Pedro aparece lá em Atos 15 mostrando naquele concílio que ele foi o primeiro escolhido a pregar o evangelho para os gentios. Coisa linda, né? E antes de Pedro, o evangelho já foi pregado para os gentios mesmo, através da dispersão que houve por causa da morte de Estevão. Muitos foram para Samaria e pregaram o evangelho. Então, Atos dos Apóstolos é um livro incrível para a gente entender essas coisas. Por isso que eu estou usando Paulo e Pedro aqui nesse contexto. E aí, primeiro, Deus chama apóstolos. E aí, através dos apóstolos, deixa eu conferir aqui se está gravando. Eu não sei porque que deu esse erro. Claro que eu não vou poder fazer isso no parque. Tem um espelho ali já no esquema para mim. No parque eu não vou poder fazer isso. Mas tudo bem, é só gravar vídeo mais curto. Aí eu não corro esse risco. Então, Pedro e os demais apóstolos são chamados primeiramente como apóstolos. Eles não são mestres ainda. Não têm ovelhas para pastorearem. Então eles são chamados como apóstolos e se manifesta a profecia entre eles. O dom da profecia. Profetizar, discernir os tempos, porque tem que ter profecia para tirar as pessoas do judaísmo. Acho que eu já falei isso, né? Tirar as pessoas do judaísmo, desvincular ela de lá e trazer para o cristianismo, e quando fosse para pregar para os gentios, tinha que tirar eles das nações, dos seus deuses pagãos, e trazerem eles para o cristianismo. Então tem que se manifestar apóstolos, primeiramente apóstolos, depois profetas. E aí vem evangelistas. Nesse processo de apóstolos e profetas, o evangelho já está sendo pregado. Mas aquele dom de evangelismo é onde esse ministério já está ali confirmado no meio do povo. Todos sabem que tem que fazer isso daí, né, para recrutar, para formar um rebanho. O Senhor Jesus não começou assim?
Todos aqueles ministérios estão na vida do Senhor Jesus, como eu falei nos vídeos anteriores. Mas ele tem que replicar isso na igreja, ele tem que deixar esse mistério e esse ministério para a igreja. E depois que já tem um rebanho formado, o evangelismo está ali atuando de maneira efetiva, e aí vem o rebanho. E aí, o que nós vamos fazer com as pessoas que deixaram os seus ídolos, deixaram o judaísmo, deixaram a sua vida pagã, de gentia, e agora se uniram ao corpo? Tem que pastorear as ovelhas, não é? Então, como às vezes o rebanho é muito, lá em Atos dos Apóstolos, eles decidiram separar 7 diáconos para fazer o trabalho, e homens cheios do Espírito Santo. Eles ainda não eram pastores, eles não tinham essa autoridade ainda, eles não eram mestres, ainda não, e eles ajudavam ali a servir as mesas, mas vocês vão perceber que 2 deles têm destaque, que um deles é Filipe e o outro é Estevão. Cada um tem o seu destaque, né? Estevão é o que mais se destaca. Infelizmente ele morre para dar um testemunho. E impacta a vida do apóstolo Paulo, né? Nessa morte. Então, diácono é ministério. Eu expliquei isso no primeiro vídeo. Diácono não é uma função inferior àqueles 5 dons. Diácono é ministério. Para você ter ideia, todos aqueles ministérios são chamados de diácono, porque é diaconato, ministérios, ministros, servos, é assim que traduz. Eu sou um diácono. Se você faz alguma coisa em relação ao reino, é um diácono, é um ministro. Um presbítero, que é um ancião e que é bispo, ou seja, que exerce o episcopado, a posição mais elevada de supervisionar o povo de Deus, é diácono. Eu não sei se eu já falei isso, mas eu estou repetindo aqui, né? Então, depois que já tem um rebanho, aí vem pastorear, pastores. E ainda não quer dizer que são mestres. Pedro já tinha um rebanho junto lá com os demais apóstolos, tinha um rebanho para pastorear, mas Pedro ainda não era mestre. Porque, como eu disse, eu não sei se eu já disse isso agora, mas não podemos dizer que um mestre é mestre sem conhecer as 2 casas de Israel. Não podemos dizer, infelizmente. Mas Deus, ele faz a obra mesmo assim. Você pode ver que até Atos 9, eles não conheciam o mistério das 2 casas de Israel, desenvolvido ali inicialmente pelo apóstolo Paulo. Pedro não conhecia, ninguém conhecia, mas Deus estava lá desenvolvendo já a palavra. Pedro ainda não era mestre, mas ele estava caminhando para esse ponto, para chegar a ser mestre. E Pedro, ele ainda não era um bispo, eu acho que ele já era tinha um ministério de episcopado, porque ele já liderava a igreja, né? Ele era a coluna da igreja, né? Ou ainda não. Bom, eu ainda não sei, mas eu acho que até Atos 9 Pedro não era um bispo. Ele estava se manifestando esse episcopado na vida dele, porque precisa ser ancião, e um episcopado ele precisa ser apto para ensinar. E Pedro, até Atos 9, ele não estava apto para ensinar o mistério das 2 casas porque ele não conhecia. Eu já falei isso em alguns vídeos antigos, mas eu vou repetir aqui porque faz parte desse tema, porque nós estamos falando daqueles 5 dons, que é primeiramente apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, pastores e mestres. Então eu estou explicando esses últimos 2, né? Pastores e mestres. Pedro é pastor, ainda não chegou a ser mestre, porque eu acredito que precisa conhecer o mistério das 2 casas de Israel para poder ser mestre. Mas Pedro já tinha na vida dele o dom de pastorado, já tinha um rebanho, então ele já era pastor. Só que eu acredito que ele ainda não era supervisor geral. Estava se manifestando esse dom nele. E em um determinado momento ele passa a ser supervisor geral, bispo, um episcopado mesmo, porque ele estava apto para ensinar. Mas para isso precisava a manifestação de Paulo na vida deles. Então pode ver que Pedro, lá em Atos 2, Atos 3, quando ele está evangelizando, apóstolo, profeta e evangelizando,
ele usa aquele texto de Gênesis, falando assim: vocês são aqueles lá da promessa que Deus falou, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Pedro usou esse texto, mas sem entender profundamente como o fluxo de promessa entre esse texto. Porque esse texto se liga lá com o que Deus falou para Isaac, se liga com o que Deus falou para Jacó, passa por Efraim, passa também por Judá, porque é de Judá que se levantaria o Messias, de Efraim viria o mistério das duas casas. E daí a gente entende, né, a revelação dos gentios, Efraim e Judá, e Pedro não entendia isso. Mas ele usou esse texto, que pertence a todos esses contextos, para falar que eles são filhos da promessa, que vão abençoar todas as famílias da terra. E não é errado, de fato é assim mesmo. Os judeus, eles vão participar para abençoar todas as famílias da terra, só que Pedro não usou esse texto com precisão. Ao passo que Paulo, lá em Gálatas, ele já usa esse texto com precisão. E a gente sabe que ele usa com precisão, não só porque está lendo Gálatas, mas porque lê Gálatas com Efésios, com Romanos. E a gente sabe a conexão que Paulo faz com esse texto que Pedro usou lá em Atos 2, eu acho lá em Atos 3. Então, Pedro ainda não era mestre, mas Paulo já era um mestre. Paulo alcançou esses 5 ministérios muito rapidamente, porque Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Mesmo assim, não era isso que fez dele um mestre, mas o próprio chamamento dele por Jesus. Então, olha a diferença de Pedro para Paulo ao usar as escrituras. E aí Pedro, ele entendeu isso, ele aprendeu isso, e você pode ver isso manifesto nas 2 cartas dele. Quando ele escreve as suas 2 cartas, e na primeira ele já começa a falar das 2 casas de Israel. Todas aquelas coisas lá, né? Vós que não erais povo, sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, alcançaste misericórdia. Só quem conhece os filhos de José e as 2 casas de Israel que entende o que Pedro está falando aí. E aí Pedro pegou textos que foram aplicados para as 12 tribos e aplicou para os gentios. Pronto, aí. E ele ainda comenta de Paulo na sua 2ª carta. Então é tremendo, né? Então ali, nesse ponto que Pedro está escrevendo as cartas, ele já tem o episcopado e ele é mestre. Aí Pedro tem tudo o que Paulo tem. Deu para entender? Então isso é muito profundo. Eu acho entender isso muito, muito necessário. Lá em Atos 9, você vê que Pedro não tinha isso ainda, porque o Senhor teve que trabalhar dando uma visão para Cornélio, não é? Uma visão para Cornélio, uma visão para Pedro. Essas visões acabam refletindo para a gente uma mensagem de que Pedro, afinal de contas, tinha que pregar o evangelho para os gentios. Através daquela visão que Pedro deu, que o Senhor deu para Pedro, de um lençol com 4 pontas e animais de toda sorte, puros e impuros. E aí Pedro falou, a voz veio para Pedro falando: Pedro, mata e come. Pedro falou: Senhor, eu nunca comi nada impuro. Isso ocorreu por 3 vezes. E aí na 3ª vez o Senhor falou: não tornes impuro o que eu purifiquei. Era com animais, sim, mas existe um propósito muito profundo para que Deus tenha usado esses animais para falar com Pedro. No final das contas, Pedro entendeu que isso era a respeito dos gentios. E não só dos gentios, dos judeus também. Então Pedro entendeu que tinha que pregar o evangelho para os gentios, mas através desse caminho, né? Então, olha aí, Pedro já é um profeta, ele já tem visões, ele já vai pregar para os gentios, mas ainda não era mestre. O ministério de mestre já estava ali, prestes a se manifestar na vida de Pedro, mas precisava a manifestação de Paulo na vida da igreja. Então aí as coisas se completam. Então você pode compreender, através desse exemplo que eu dei, claramente o porquê que Paulo colocou primeiramente apóstolos, profetas e depois evangelistas, pastores e mestres. Porque é nessa ordem que Deus foi trabalhando com o surgimento da igreja apostólica. A igreja que nasceu no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento também tinha igreja. Mas eu estou falando da igreja na qual Cristo é posto, manifesto em carne, como pedra angular de todo edifício, né? Que é a igreja, que ele fala lá em Efésios 2.
Deu para entender certinho por que dessa sequência? Então, isso tem que ser replicado e manifestado na vida da igreja. Hoje, tem que ser. Porque se não tiver esses 5 ministérios sendo obedecidos dessa maneira, estudados dessa maneira, os testemunhos do Senhor não são manifestos. Que é o povo que já era para conhecer as 2 casas de Israel, o mistério de tudo isso, as 7 festas, essa linha do tempo, como era praticado na antiga aliança e como nós devemos praticar na nova, para reconhecer os tempos determinados e não ser enganado por linha pré-tribulacionista, para nós não sermos envolvidos por calvinistas, para a gente não ser arrebatado pelo vento adventista. E como Paulo fala em Efésios 4, no mesmo contexto, isso é para que nós não sejamos levados de um vento para o outro, toda sorte de doutrina. Era isso que Paulo estava falando em Efésios 4. E por isso precisa desses dons manifestos. Ok, já vim aqui verificar 3 vezes, está gravando. Entendeu? E... ok, eu não lembro muito bem o que eu expliquei na primeira parte, por isso que eu estou tentando recuperar o pensamento aqui. Tem muita coisa que eu quero falar, mas eu não sei se eu já falei, e não quero repetir tudo de novo. Mas se faltar um desses ministérios no corpo, já vai ficar afetado o corpo. Não pode faltar esses ministérios. E esses ministérios ainda têm que ser supervisionados pelo bispo. A igreja tem que ter bispo. Tem que ter episcopado. Tem que ter aquele homem irrepreensível, apto para ensinar, que tem todo aquele testemunho da igreja, apto para ensinar, com todas aquelas características envolvidas, relacionadas a esse apto para ensinar. Eu me considero apto para ensinar, só que eu não faço parte de nenhuma congregação, eu não sou casado, eu não tenho filhos, eu sou apto para ensinar, mas ainda tenho que controlar a ira que eu tenho contra essas falsas religiões, tenho que saber manifestar melhor a palavra, então eu mesmo me reprovo como episcopado em vários pontos, mas eu aspiro, eu desejo isso. Eu peço para o Senhor que um dia eu quero fazer isso, porque é uma obra excelente, isso é uma obra perfeita. Descobri, irmãos, o que está desligando o celular. É porque quando ele esquenta demais, ele desliga. Acabei de descobrir, eu gravei mais uma porção aí de 17 minutos e apagou. Apagou não, ele desligou e cortou o que eu estava falando. Mas então, eu prefiro então, para garantir, eu vou gravar vídeos curtos, né? Só quando o tempo tá frio que o celular grava aí meia hora, 40 minutos sem desligar. Eu achei isso um erro desse aparelho, infelizmente. É um aparelho magnífico, mas ele deixou a desejar nisso. Então tá, eu falei aqui algumas coisas a mais, né? Falei aí uns 15 minutos a mais que eu perdi novamente. Então eu vou falar isso em outros vídeos, tá bom? Eu vou ver como é que ficou isso daqui e aí eu vou continuar o assunto. Ainda hoje eu continuo, mas eu prefiro parar o vídeo para não perder aqui o tema todo, tá? Porque senão fica desfocando muito o assunto. E eu não quero editar os vídeos, né? Eu quero gravar naturalmente, falar naturalmente assim. Então tá, eu estava falando que eu mesmo me reprovo como episcopado, não somente pela idade, mas por algumas características que eu não tenho ainda, mas eu oro para o Senhor para um dia Ele permitir eu alcançar o episcopado aqui na terra, porque eu sei que o episcopado no céu está garantido, o episcopado celestial, e eu quero explicar isso para vocês no próximo estudo, que muitas pessoas, principalmente as mulheres, não podem ter isso de maneira nenhuma e nem sequer ser nomeada pastora e aquelas coisas que eu falei, e muitos homens não. A maioria, mas a maioria mesmo não vão chegar no episcopado, mas vão manifestar dons, vão frutificar no reino. E o Senhor, como o Senhor é bondoso, Ele vai dar o episcopado para essas pessoas. E eu vou mostrar, eu vou provar isso para vocês. É uma instrução muito bonita, muito profunda também, mas eu consigo falar ela aqui. Tá bom? Eu consigo falar ela nas minhas palavras sem ter que ler os textos, apenas fazendo as referências dos textos. Ok, então,
Vou parar o vídeo aqui, espero que você tenha entendido. O assunto principal do vídeo foi falar o porquê daqueles 5 ministérios naquela ordem e como isso se manifestou na igreja de Atos dos Apóstolos e como deve ser manifestado, replicado nos nossos tempos. Para falar a verdade, tem que ser recuperado, tem que ser restaurado isso. E se o Senhor está falando muito disso por muitas pessoas, e eu acredito que também agora por mim, dessa maneira, correlacionando tudo isso com profecias, então é porque o Senhor vai recuperar isso, e recuperando a verdade, Ele depois quer confirmar ela com sinais e prodígios, assim como foi lá na vida de Atos dos Apóstolos. Na vida dos apóstolos, escrita, registrada lá em Atos dos Apóstolos. Tá bom? Então tá, eu vou parar aqui, deixa os comentários, não esqueça de dar uma olhadinha no comentário fixo, que eu sempre acrescento alguma coisa ali, deixo uns links. E compartilhe esses estudos. Eu vou criar uma playlist, tentar organizar elas